Olá, eu sou a doutora Gisele Fernandes, epidemiologista do AC Camargo Câncer Center. Hoje vamos falar sobre os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço no canal Headspace Study. A nossa convidada é a professora doutora Laura Sichero. Ela é coordenadora de pesquisa no Centro de Investigação Transnacional em Oncologia do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, e professora colaboradora da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Laura, quais são os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço? O câncer de cabeça e pescoço tem uma carga global alta, sendo reportado aproximadamente 600 mil novos casos no mundo por ano. Esses tumores apresentam uma alta letalidade, visto que aproximadamente metade desses casos resultam em óbito. O principal fator de risco para o câncer de cabeça e pescoço é o uso de tabaco e álcool. Entretanto, existe um subgrupo de tumores de cabeça e pescoço, principalmente os da orofaringe, que estão associados com a infecção por HPV, ou seja, os papilomavírus humanos. Os tumores de cabeça e pescoço associados à infecção por HPV, eles possuem um melhor prognóstico e uma melhor resposta ao tratamento em comparação àqueles tumores derivados do uso contínuo de tabaco e álcool. Ainda assim, estes constituem um importante problema de saúde pública, visto que é observado globalmente um aumento nos casos de câncer de cabeça e pescoço associados ao HPV, em comparação aos tumores associados ao uso de tabaco e álcool, que estão declinando no mundo devido às campanhas de conscientização dos malefícios causados do uso dessas substâncias. Os HPV são um grupo grande de vírus, um grupo heterogêneo. Mais de 200 tipos de HPVs já foram descritos até o momento, sendo que o HPV 16 é primordialmente detectado nos tumores de cabeça e pescoço associados a estes vírus. O principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de cabeça e pescoço associados ao HPV é a infecção oral por HPV, sendo que o principal fator de risco para a infecção oral por HPV é o número de parceiros sexuais orais ao longo da vida. Ou seja, quanto maior o número de parceiros sexuais orais ao longo da vida, maior o risco de se adquirir uma infecção oral por HPV e maior o risco de desenvolver um tumor de cabeça e pescoço associado à infecção por HPV. A infecção por HPV e associação com tumores tem sido estudada desde os inícios dos anos 70, visto que esses vírus são o principal agente etiológico de desenvolvimento do câncer de colo de útero. Hoje, existe disponível no SUS gratuitamente uma vacina quadrivalente contra HPV, uma vacina profilática capaz, então, de prevenir a infecção por 4 tipos de HPVs, os HPV 6, 11, 16 e 18. Como eu falei para vocês, o HPV 16 é o principal HPV, é o HPV majoritariamente detectado nos cânceres de cabeça e pescoço. Tem sido observado no mundo que pessoas vacinadas têm menor índices de infecção por HPVs e de desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas e de câncer de colo de útero. Ainda mais, os estudos têm mostrado que a vacina é eficiente em diminuir os casos de infecção oral por HPV. Então, mostrando aqui a importância da vacinação contra o HPV para a diminuição do câncer de cabeça e pescoço. Vacine-se! Muito obrigada por sua participação aqui no Headspace Study. E você que está interessado no assunto, aproveite e inscreva-se no nosso canal. O link está na descrição do vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!